Olá pessoal, vamos retornar aqui o curso de UML, onde nessa parte do curso eu vou falar sobre o diagrama de caso de uso, cujo objetivo é representar os eventos ou operações do sistema ou do negócio, bem como os atores. Ou seja, eu quero nesse diagrama identificar quais são as funções, operações que o sistema vai oferecer para o usuário e os usuários que usarão essas operações. Tá? Para tanto, eu listei aqui alguns dos elementos que serão falados na apresentação desse diagrama de caso de uso. São o ator, quem usa, caso de uso, a operação e o relacionamento, que pode existir entre ator e caso de uso ou entre dois casos de uso. E aí tem 4 tipos de relacionamento aqui nesse exemplo, listado aqui. Pois bem, o que vem a ser um diagrama de caso de uso, certo? O diagrama de caso de uso ele é um modelo, e aí quando você entender que é um modelo de caso de uso, entenda que não é só o diagrama, ele inclui também nesse modelo um texto. Não é muito comum a gente vincular um texto, especialmente em processos ágeis, desenvolvimento de software, mas quando eu falo que eu criei um modelo de diagrama de caso de uso, ou um modelo de caso de uso, eu estou pensando não só no diagrama, mas também no texto, certo? Associado a cada um desses casos de uso. Então vale essa observação. E o objetivo desse modelo, desse diagrama, desse desenho, essa representação do sistema que eu vou fazer usando a linguagem UML, é representar os requisitos funcionais, especificamente os requisitos funcionais de um sistema de software. Então, o diagrama ele descreve as fronteiras do sistema, ou seja, o que é sistema e o que não é sistema. Seriam os atores que usam esse sistema ou as partes que o sistema interage, sei lá, por exemplo, para poder enviar algum dado, se integrar a outros sistemas, coisas do tipo. E o texto associado, como eu mencionei ainda há pouco. Por que é tão importante criar um diagrama de caso de uso? Por sinal, ele é um diagrama em que eu parto desses requisitos funcionais. Então você tem que pensar que esses requisitos funcionais, se você for pensar no modelo ágil, eles foram escritos como um conjunto de histórias de usuário, e essas histórias de usuário, para cada história vai existir um elemento nesse diagrama para representar essa história, muito provavelmente. Pode ser que uma história ela seja desmembrada em mais de um caso de uso, mas o que seriam, por que é importante utilizar esses diagramas, tá, de caso de uso? Porque ele me dá uma visão bem rápida, uma fotografia ágil, num único espaço eu consigo ver mais ou menos todas as funções, ou grande parte das funções, ou as funções mais importantes que o sistema oferece. E eu consigo perceber, se eu quiser dar uma visão em detalhe daquele caso de uso, eu vou lá para o texto associado e olho o fluxo de execução daquela operação. Tá? A outra vantagem de usar o diagrama de caso de uso é permitir uma revisão em diferentes níveis de abstração, certo? Uma visão de alto nível, como eu falei, isso é muito bom para os clientes que não são da área de tecnologia, da informação. Eu posso só pegar uma fotografia de um caminho feliz, que a gente chama, né? Seria aquele fluxo bem sucedido de operação de um caso de uso. Ou, se eu quiser entrar ainda mais em detalhes, então eu estou diminuindo o nível de detalhes, aumentando o nível de detalhes, eu posso ver até as situações excepcionais, seriam os fluxos alternativos de execução de um caso de uso. Pois bem, agora a gente vai ver todos os elementos sintáticos que esse diagrama de caso de uso pode ter. O primeiro desses elementos são os usuários que vão usar esses casos de uso. Normalmente, esses usuários são representados com essa figura aqui, um stickman, ou boneco de palito, certo? Mas você pode utilizar um ícone que representa uma outra coisa. Por exemplo, um sistema de e-mail. Então você poderia colocar um ícone, ao invés de um bonequinho, um ícone de um e-mail, de uma carta eletrônica, né? Aquele símbolo de e-mail. Só que isso não é recomendado, tá? Não é encorajado que você utilize, até porque
pode ser que confunda o leitor desse diagrama. Aí, o que é um usuário? Isso aqui é um usuário ou não é? Então pode ser que ele se confunda, e para evitar esse tipo de confusão é melhor que você utilize essa anotação, que são os bonecos de palito, com o nome do perfil desse usuário. Então, essa é a representação que você utiliza para representar os usuários do sistema, que são os atores. Bem, como eu mencionei aqui também, além dos atores, são aqueles que vão usar ativamente, são os maiores interessados, pode ser que o teu sistema esteja integrado com outros sistemas ou com dispositivos externos. E aí você também pode representar esses atores como esses sistemas externos como um ator ou esses dispositivos como um ator no diagrama de casos de uso. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci de mencionar. Existe aqui eu representei nesse exemplo um administrador e um usuário. Eu usei aqui um símbolo dizendo que existe uma relação entre administrador e usuário. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela, mas adiantando um pouquinho, isso aqui representa que um administrador ele faz tudo o que um usuário faz e mais algumas coisas, certo? Então ele é uma versão ampliada ou especializada do usuário, certo? E aqui um ator sem nenhuma relação com outros atores. Mas passo 2, segundo elemento que nos interessa do diagrama de casos de uso é o próprio caso de uso, ou seja, as operações que esse caso de uso as operações que esse sistema, esse software que você está modelando, projetando, deseja ter, certo? Então, cada caso de uso que é representado com uma elipse, aqui você está vendo aqui as elipses, cada elipse dessa, ou seja, cada caso de uso representa uma operação, uma funcionalidade, um requisito funcional, ou vamos tentar vincular aqui, cada elipse dessa aqui, muito provavelmente está relacionada a uma história de usuário, se você for pensar lá no modelo ágil de desenvolvimento de software. Cada caso de uso desse aqui é uma série de passos que ocorrem entre o ator que vai usar esse caso de uso, certo? Aí não sei quem é o ator, que não está representado, e o próprio caso de uso, que no caso é o sistema, tá? Então, essa série de passos entre o ator e o sistema, ela está aglutinada em uma elipse, que é o caso de uso. O que é importante destacar aqui, ao pensar nos casos de uso, ou nas histórias que representam esse caso de uso, é que quando você cria o caso de uso, você preste atenção que eu usei sempre verbos, com exceção daqui, né? Eu optei por usar verbos como se diz, meu Deus, no infinitivo. Demorou, mas lembrei. Verbos no infinitivo. Então aqui, emitir o quê? Declaração de vínculo, histórico escolar. Aqui eu poderia até colocar matricular, aí pode até ter sido um erro de digitação, mas poderia ser também um substantivo para designar o título, né, daquela operação. É uma matrícula em trabalho de conclusão de curso. Então são as duas formas que você tem de representar um caso de uso. O que é importante, reitero, é que cada um desses casos de uso é, na verdade, uma série de passos que ocorrem entre o sistema e o ator. Beleza? Aqui eu não estou representando essa interação. Agora vem a ressalva. Quando não usar um caso de uso? Eu não vou usar um caso de uso para identificar nesse diagrama as telas. Então aqui eu não estou pensando na tela de declaração de vínculo. Eu estou pensando na operação de emitir uma declaração de vínculo. Aqui eu não estou pensando, ao colocar esse caso de uso, nos dados desse caso de uso. Vou dar um exemplo aqui mais concreto, o histórico escolar. Não estou pensando no histórico escolar em si. Aqui eu estou pensando na operação de emissão de um histórico escolar. Então, isso é o caso de uso. Nunca é o dado, nunca é a tela. E, claro, como eu penso no caso de uso numa sequência de requisitos funcionais, nunca posso pensar no diagrama de caso de uso para documentar requisitos não funcionais. O próximo elemento que a gente vai ver de um diagrama de caso de uso são os relacionamentos. E aí existem vários tipos de relacionamento. E o primeiro relacionamento que eu vou mencionar agora é o relacionamento de associação. Ele representa
uma ligação entre um ator e um caso de uso. Também pode ser usado, apesar de ser menos comum, muito raro, entre dois casos de uso, mas a ideia dessa associação, dessa ligação, é representar um relacionamento entre o ator e o caso de uso. E por que você quer representar essa relação entre um ator e um caso de uso? Aqui eu estou dizendo que o aluno ele pode emitir a declaração sozinho, autonomamente, de vínculo, e pode emitir um histórico escolar. Nesse caso, muito provavelmente, isso não está escrito aqui, eu só estou colocando a operação, ele consegue emitir a declaração de vínculo e o histórico escolar dele. O secretário do curso, por exemplo, ele também consegue emitir uma declaração um histórico escolar. Mas, como ele é o secretário, provavelmente ele vai conseguir fazer a emissão de histórico escolar de qualquer aluno do curso em que ele é o secretário. Tá certo? Então, essa relação é para designar quem são os perfis de usuários que utilizam o caso de uso, uma das razões de você ter esse tipo de relacionamento, esse elemento sintático, e mostrar que aquela relação ela é entre um ator e o sistema, certo? A associação ela pode indicar também quem inicia a operação. Se eu quero representar o usuário, o sistema, como sendo o emissor da mensagem de interação, então eu utilizo uma seta no final dessa associação. Neste caso aqui eu estou dizendo que o secretário é quem faz essa operação. Notem que aqui eu já corrigi para matricular em trabalho de conclusão de curso, certo? Eu usei aqui o infinitivo novamente. Bem, esse relacionamento aí também pode ser usado para representar o envolvimento de dois casos de uso. Eu já tinha falado sobre isso, porém é uma coisa mais incomum, é algo incomum de você fazer. Então, essa é a razão de você criar associação, tá certo? Uma relação normalmente entre ator e caso de uso, e ela pode ter um sentido quando você quiser designar quem inicia a operação. Quando você quer designar explicitamente. Um outro tipo de relacionamento que existe nos diagramas de caso de uso é o relacionamento de extensão. Nesse diagrama aqui, a gente tem um relacionamento de associação, que a gente acabou de ver ainda há pouco, e dois relacionamentos de extensão. Poxa, mas o que vem a ser um relacionamento de extensão? Vamos tentar entender aqui o que esse diagrama está nos dizendo. Existe um usuário chamado concessionária, é um perfil de acesso do sistema, e ele pode solicitar emplacamento do veículo. Então, bora imaginar que aqui eu estou modelando o sistema do departamento de trânsito do seu estado, certo? E aí a concessionária ela pode acessar esse sistema solicitando emplacamento de um veículo. Essa concessionária que é um ator desse sistema, ao solicitar o emplacamento do veículo, ela pode fazer essa solicitação emitindo um boleto para poder concluir o processo de emplacamento do veículo ou realizar o pagamento desse processo de emplacamento do veículo por cartão de crédito. Notem, aqui não está explícito que é uma coisa ou outra, mas o que dá para a gente entender aqui na extensão, pela explicação que eu dei da tradução desse diagrama, é que ao solicitar emplacamento eu posso ou não fazer a emissão de boleto ou posso ou não fazer o pagamento com cartão. Em outras palavras, a relação de extensão é um relacionamento utilizado para representar uma relação opcional. Pode ou não acontecer. E aí eu sempre consigo demonstrar isso daqui como se fosse um balão. Então imagina que aqui é como se fosse um balão, e aqui é outro balão. E ambos os balões estão cheios. E aí você pode encher esse balão com ar desse outro balão ou encher esse balão com ar desse outro balão. Bem, aqui não está dizendo isso, mas teoricamente poderia até encher esse balão aqui com o ar dos dois balões. Bora imaginar que o emplacamento custa R$1.000, R$500 eu pago em boleto, R$500 eu pago no cartão. Aqui não está deixando claro pelo diagrama que existe essas restrições de negócio ou não. Eu estou tentando explicar para vocês para que serve essa relação de extensão. Então, esta funcionalidade, esta operação, este requisito funcional do sistema enriquece ou estende, este requisito estende o requisito funcional
solicitar emplacamento. Este requisito aqui estende o requisito funcional solicitar emplacamento. Então, por isso que o sentido da relação é de emitir boleto para solicitar emplacamento ou de pagar cartão para solicitar emplacamento, certo? Então, se eu fosse traduzir um caso de uso B, aqui, ele estende o outro caso de uso A, indicando que sua funcionalidade pode ou não ser executada. Então, a concessionária, ao executar esta operação, ela pode ou não, ao executar essa operação, ser estendida essa operação com a funcionalidade desta outra operação. Então, este cara pode ou não, que é o emitir boleto, estender ou ampliar, né, a funcionalidade do solicitar emplacamento do veículo. Uma forma de representar esse diagrama aqui, sem entrar nos detalhes do emitir boleto e pagar boleto, é fazer só a concessionária ligando com esse caso de uso aqui, solicitar emplacamento do veículo, e aí eu, no detalhamento, no texto associado a este caso de uso, como eu falei para vocês, o diagrama de caso de uso ele pode ter textos associados a cada um diagrama. Então, lá no texto associado ao solicitar emplacamento, eu posso escrever uma seção de extensão, como eu estou colocando aqui, e nesta seção de extensão eu fazer referência que eu posso, durante a execução desse caso de uso, fazer a emissão de um boleto ou fazer o pagamento com cartão. Ok, qual é a vantagem de eu ter esses dois casos de uso aqui explicitamente representados? É que esse caso de uso ele pode ser usado por um outro diagrama, para representar uma relação com outro caso de uso. Enfim, pode ser que emitir boleto ele sirva não só para esse caso de uso, mas também, por exemplo, pagar multa, a mesma coisa para o cartão. Certo, gente? Então a ideia de ter eles explicitamente aqui também é para fazer isso. Mas a maior motivação, penso eu, em termos de diagrama, é deixar explícito que esse caso de uso existem caminhos alternativos representados por outros casos de uso. Certo? O outro tipo de relação é o relacionamento de inclusão. É o terceiro tipo de relacionamento que eu estou apresentando para vocês. Vimos a associação, vimos a extensão, agora a gente está vendo a inclusão. A inclusão ela é um relacionamento obrigatório. Notem, ao solicitar a renovação do licenciamento do veículo, eu obrigatoriamente vou emitir boleto e eu obrigatoriamente vou localizar o veículo. Não necessariamente nessa ordem, isso que eu deixar claro aqui. Importante destacar isso. O diagrama de caso de uso ele não indica a ordem em que as operações acontecem, só expressa que existe um ator que usa aquela operação. Então, nesse caso, o proprietário pode solicitar a renovação do licenciamento do veículo. A solicitação de renovação do licenciamento do veículo necessariamente executa essas duas outras operações. Então, eu teria obrigatoriamente, dentro do processo, dentro do passo a passo, do fluxo de execução da solicitação de renovação do licenciamento do veículo, a emissão do boleto e a localização do veículo. Então, provavelmente, o proprietário vai ter que preencher o número da placa, ou sei lá, o Renavan do veículo para poder fazer a emissão do boleto. Então, um caso de uso A inclui o outro caso de uso B, indicando, então, o caso de uso A inclui o caso de uso B, indicando que a funcionalidade do caso de uso incluído, ou seja, essa funcionalidade, é parte de toda a funcionalidade. Ou seja, aqui o balão já está cheio com ar daqui e daqui. Os balões não estão separados. Eles já estão dentro. Esses dois balões já estão dentro aqui. E note que o sentido da relação é outro. Ó. É do caso de uso que inclui o outro. Ainda há pouco nós vimos a relação de extensão, o sentido era inverso. Lembre-se do sentido da seta. Este caso de uso inclui, obrigatoriamente, é parte deste caso de uso, é este caso de uso aqui. É parte deste caso de uso, este caso de uso aqui. Na extensão, não. Às vezes, é opcional. Então, por isso que um caso de uso estendia o outro, ampliava o outro na exceção, nas condições excepcionais. A utilização do caso de uso incluído e, por conseguinte, do relacionamento de inclusão é recomendada quando o mesmo é incluído em outros casos de uso. Foi o que eu mencionei ainda há pouco, quando eu falei do relacionamento de extensão. Então, se eu penso que esse caso de uso pode ser usado por outros casos de uso, então eu deixo ele explicitamente fora aqui no meu diagrama. Mas eu poderia muito bem entregar como documentação um caso de uso, um diagrama de caso de uso sem esses amarelinhos aqui, sem esse caso de uso amarelinho, portanto, sem a indicação desse relacionamento. Seria um diagrama pobre,
E aqui não, é um diagrama mais rico em detalhes, que deixa muito mais claro e explícito as partes que compõem esse caso de uso maior. Tá? Então, eu deixo claro aqui, eu chamo a atenção de vocês para o sentido do relacionamento. O relacionamento de herança, que é o último tipo de relacionamento que eu gostaria de demonstrar para vocês, é o relacionamento para representar um tipo de relação entre as partes chamado de E1 ou E1, certo? Você pode usar esse tipo de relacionamento de herança entre dois casos de uso ou entre dois casos de uso, que é esse caso aqui, ou entre dois atores. Eu já mencionei a relação de herança entre dois atores antes, e a ideia é para dizer o seguinte, ó, um motorista profissional é um motorista. Só que ele é um motorista, ou seja, ele faz tudo o que o motorista faz e mais alguma coisa provavelmente, não está representado aqui, mas mais alguma coisa provavelmente, porque ele é uma especialização, ele herda de motorista. Então, o sentido da herança, nota, é como se fosse um triângulo, a base do triângulo é quem é a versão especializada, mais rica em recursos, em detalhes, mas que ao mesmo tempo ganha, herda, adquire todas as características do seu ancestral, nesse caso aqui motorista. Esse raciocínio também vale para o caso de uso. Então aqui, ó, solicitar carteira de habilitação e solicitar carteira de habilitação internacional, os dois são solicitar carteira de habilitação. Isso está representado aqui no diagrama. Notem que solicitar carteira de habilitação internacional é solicitar carteira de habilitação. Significa que solicitar carteira de habilitação faz tudo que o solicitar carteira de habilitação. Solicitar carteira de habilitação internacional faz tudo que solicitar de carteira de habilitação faz. Provavelmente com algum fluxo, algum detalhe especial que não está, obviamente, indicado aqui, mas pode aparecer no texto associado a esse caso de uso. Certo? Então, para caso de uso, indica que o caso de uso especializado possui os mesmos passos do caso de uso generalizado, mais alguns passos específicos, muito provavelmente. O mesmo vale aqui, pessoal, para os atores. Então, indica que o ator especializado realiza os mesmos casos de uso do ator generalizado, mais as participações especificamente representadas em outros casos de uso. Neste exemplo aqui, a gente não está representando essas participações especializadas, né, em outros casos de uso, mas isso poderia acontecer. Tá bom? Para concluir a nossa aula sobre diagramas de casos de uso, como foi mencionado no início dessa aula, um modelo de caso de uso ele tem não só o diagrama em si, mas tem também os textos associados a cada um dos diagramas. E esse texto associado a cada um dos diagramas, ele pode ter os detalhes que nos são importantes, sei lá, para uma gestão de projeto, para a organização da equipe e assim por diante. Cada caso de uso também pode ser apresentado como um texto para representar a sequência de passos. Essa sequência de passos não está representada, obviamente, no diagrama. Mas se eu quiser descrevê-la em algum lugar, o local que eu vou fazer isso é o texto vinculado a cada um dos casos de uso. Para a gente não ficar com um modelo de texto aberto, eu trago aqui para vocês um modelo que tem alguns campos que você vai preenchendo ao descrever um caso de uso. Então, o primeiro deles é o título, o nome do caso de uso. Então, aqui eu estou sugerindo que seja o mesmo utilizado no diagrama, obviamente. O objetivo de você ter aquele caso de uso no seu modelo, uma descrição, os atores que podem utilizar aquele caso de uso, os canais de uso desse ator. Então, é uma página web, é um aplicativo mobile, certo? É um caixa ATM, é um atendimento, certo? Um guichê, né, de autoatendimento, enfim, como vai ser isso aí? Qual o cenário principal de uso do caso de uso, ou seja, aquele de sucesso que a gente chama de caminho feliz. Tem uma descrição passo a passo das interações entre o usuário e o sistema, como se nada pudesse dar errado. E se você quiser enriquecer ainda mais, você pode colocar, por exemplo, prioridade, seria um atributo mais para gestão de projeto, nível de dificuldade de desenvolvimento. Isso aqui pode implicar também no tempo que você vai precisar para poder entregar a implementação daquele caso de uso, frequência de uso desse caso de uso. Isso pode demonstrar, por exemplo, o quanto de valor aquele caso de uso tem, o status, se ele progrediu a implementação, qual é o autor desse documento,
a data de criação, data da última revisão, que pode ser que esse caso de uso ao longo do processo de criação do software ele sofra modificações, e aí você colocaria a data da última revisão ou o histórico de datas, né, de revisão, isso também acontece bastante. Os revisores críticos, ou seja, quem são as pessoas para quem eu tenho que mostrar aquele caso de uso quando ele estiver pronto, e as dúvidas comuns todas as vezes que a gente for apresentar esse caso de uso para alguém, ou mesmo as dúvidas entre os desenvolvedores do software, tá certo? É isso, por agora é só. Nos vemos na aula sobre diagrama de classes agora.